tudo bem com vocês? Bom, eu sou a professora Gisele e hoje nós começamos a nossa aula 27, tá? Vamos nos organizar com material. Hoje eu vou precisar do caderno, o lápis e a borracha, né? E o lápis de cor, tá bom? Organiza todo o teu material e coloca a data de hoje, o número da aula e o título da aula. Enquanto isso, nós esperamos, tá bom? Bom, lembrando que nós estamos fazendo, né, uma revisão das outras aulas, né, das últimas aulas. Semana passada nós falamos das imigrações europeias, asiáticas, né, no século XIX e XX, né? E nessa aula nós vamos falar sobre os movimentos migratórios no Brasil. Bom, então, porque né, nós já vimos, né, que desde 1860, além das imigrações, né, ou seja, de imigrantes de outras nacionalidades, nós também tivemos migrações internas. Então, vamos relembrar, o que é um migrante? O que quer dizer migrações internas? Então, o migrante é aquele que se desloca num espaço limitado ao território nacional, ou seja, aquele que mudou-se, né, dentro do Brasil, por exemplo, de algum lugar para o Brasil, aqui para o Paraná, para Curitiba, tá? Então, esse é o migrante que né, se desloca dentro do Brasil, certo? E hoje vamos ver especificamente movimentos migratórios que aconteceram na década de 60 e 70, principalmente no Paraná, que principalmente foi chamado de êxodo rural. Então, nessa época foi muito comum, foi muito grande a incidência de pessoas que saíram do meio rural, né, para morar na cidade. Então, por vários fatores. Por que eles migraram? Quem lembra? Por que eles saíram da área rural e foi para a área urbana? Né? Então, o principal objetivo deles era buscar emprego, melhores condições de vida, de saúde, educação, né? E muitas localidades paranaenses se formaram nesse contexto. Muitas cidades, né? Muitos bairros aqui de Curitiba também. Mais de 30 milhões de pessoas saíram, né, da área rural nesse contexto. Por quê? Por que motivos elas saíram da área rural para vir para a cidade? Porque tiveram vários problemas lá, né? Então, que fizeram com que eles perdessem o emprego. Alguns desses problemas foi a mecanização. Então, eles trocaram mão de obra humana por máquinas, por exemplo. Outra questão nesse período foi a geada negra, que acabou com os pés de café, né? Então, a principal cultura na época era o café. E essa geada acabou com a produção de café. E as pessoas sem emprego se obrigaram a vir para as cidades, certo? Então, aqui eu trouxe duas imagens que eu quero saber.
Qual dessas imagens, a 1 ou a 2, refere-se a um dos problemas que causaram o êxodo rural? Ou seja, qual dessas imagens indica o motivo das pessoas saírem lá da área rural para vir para a cidade? É a imagem 1 ou a imagem 2? Qual vocês acham? Dá uma olhadinha e pode escrever o número ali. E aí, vamos lá? Qual número corresponde, né, às causas do êxodo do rural na década de 60? O número 1, a imagem que está no número 1 ou a 2? Tá? Então, a imagem, a resposta, né, é a número 1, certo? Então, aqui é uma das causas, né, lembrando que tem várias. Essa aqui é a imagem de uma colheitadeira. A colheitadeira serve para, como o nome, né, já diz, para fazer a colheita. Então, antes isso era feito de forma manual, e a partir de certo período passou a ser feito por máquinas, ou seja, substituiu a mão de obra, né, por máquinas, certo? Então a resposta é número 1, tá bom? O êxodo rural, ou seja, a migração das pessoas para a cidade, ela causou vários problemas. Então lembra que as pessoas iam para a cidade buscando melhores condições de vida, emprego, mas lá essa expectativa não se efetivava. Então, gerava vários problemas. As pessoas sem emprego, acabavam gerando algumas questões como as favelas, por exemplo, tá bom? Bom, trouxe outra tirinha para vocês que questiona, né, que coloca essa questão dos problemas gerados pelo êxodo rural, tá bom? Então, essa tirinha, nós temos ali 2 momentos. No primeiro quadradinho lá, em que espaço eles estão? É urbano ou é o rural? O que vocês acham? O que eles estão fazendo ali? Dá uma olhadinha ali. Né? Então, essas pessoas estão colhendo, né? Então, é naquele momento em que se usava a mão de obra, né, das pessoas para fazer a colheita. E no segundo quadradinho, onde eles estão já no espaço urbano, certo? Então, é grande cidade, nós vemos ali prédios e tal. E ele aponta nesse desenho um problema ali. Então, que as pessoas, ao invés de colher, elas foram catar latinha. Né? Então, por que elas estão juntando recicláveis, o laticol? O que gerou isso? A falta do emprego formal, né? Eles não conseguiram na cidade o emprego formal, com carteira assinada e tal. Então, eles foram para o emprego informal, ou seja, não tem carteira assinada, por exemplo. Foi o que eles conseguiram fazer, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou colocar algumas imagens na sequência que mostram alguns problemas gerados pelo êxodo rural, né, na cidade. Então, vou colocar e você vai anotar
quais os números correspondem a esses problemas gerados pelo êxodo rural, tá bom? Então tem um tempinho para vocês fazerem. Então, vamos lá? Quais as imagens correspondem aos problemas gerados pelo êxodo rural? Então, a resposta é a imagem 1 e imagem 2, né? A questão do subemprego e a questão da formação de favelas, tá bom? Eu trouxe para vocês uma música. Essa música, ela é da banda Karnak. O líder da banda é o André Bujanra, inclusive ele já morou aqui em Curitiba. E essa música, ela serve muito bem para aquela pessoa que saiu lá da área rural, veio morar na cidade e sente muita saudade, né, lá do campo, tal. Geralmente isso acontece, a pessoa que veio morar na cidade, ela fica com essa saudade, né, do campo e pensando em voltar, ir para... Então, essa música, ela fala um pouco disso e ela serve bem para essa pessoa, né, que veio nessa situação do êxodo rural. Então, vamos... nós vamos ler a letra dela e depois nós vamos ouvir, tudo bem? Então vamos lá. Então ela diz assim. Então, o título da música é Juvenar. Por que Juvenar? Por que vocês acham que está escrito assim? Tá, então, geralmente a pessoa de algumas localidades do campo acaba falando dessa forma, né? É o jeito que eles falam lá no campo, algumas pessoas. Então diz assim, tá frio aqui, tá muito poluído. Eu tô triste, eu estou aborrecido. Tá feio aqui, tá muita poluição. Tá fedido fumaça de caminhão. Eu tô cansado da cidade, eu quero ir pro mato. Tem de tudo lá, porco, galinha, pato. Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi. Correguinho sempre tem. Eu tô cansado da cidade, eu quero ir pro mato. Tem de tudo lá, porco, galinha, pato. Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi. Correguinho sempre tem. Depois ele continua. Juvenar, Juvenar, vem tirar o leite. São 6 horas da manhã. Juvenar, Juvenar. Juvenar, vem tirar o leite. São 6 horas da manhã. Juvenar, Juvenar. Ok? Então, o que ele quer dizer com essa... Então, essa pessoa, né, que quer ir para o mato, e lá tem aquela, né, mostra a questão romântica de que lá tem os animais, o correguinho, né, para tomar um banho e tal. Mas também tem, quando ele fala ali... Juvenar, Juvenar, vem tirar o leite. São 6 horas da manhã. Ele tá lembrando que tem essa parte legal, mas tem muito trabalho também, né? Então, 6 horas da manhã tem que acordar pra tirar o leite e pra trabalhar, né? Então, ele achou... Então, algumas pessoas acham que vai pro mato, digamos assim, só pra descansar e tal. Mas tem muito trabalho. As pessoas que moram lá trabalham muito. Certo? Então, isso que ele quis dizer. E a gente... Então, aqui a gente mostra... Nós temos aqui a parte, assim... digamos, as vantagens, né,
de morar no mato, né? De morar na área rural. E, entre aspas, seria a desvantagem, assim, né? Que também tem muito trabalho, não é só descansar, tá bom? E eu vou trazer para vocês a Fabiana e o Márcio que vão cantar para nós essa música, para nós termos uma ideia dela. Vamos ouvir? Eu sou a Fabiana e ele é o Márcio. Nós somos professores da rede municipal do município de Guaratuba. Nós vamos cantar uma música para vocês, espero que vocês gostem, tá? Preste atenção na letra. Chama-se Juvenal, é da banda Karnak. Tá muito poluído, eu tô triste, eu tô aborrecido. Tá feio aqui, tá muita poluição, tá fedido, fumaça de caminhão. Tô cansado da cidade, quero ir pro mato, vende tudo lá, pouco galinha, pato. Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi, correguinho sempre tem, eu tô cansado da cidade, quero ir pro mato, vende tudo lá, porco, galinha, pato. Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi, correguinho sempre tem. Juvenal, Juvenal, vem tirar o leite, são 6 horas da manhã. Juvenal, 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 ô Juvenal, Juvenal, vem tirar o leite, são 6 horas da manhã. Juvenal, 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 Juvenal. Tá feio aqui, tá muito poluído, eu tô triste, eu tô aborrecido. Tá feio aqui, tá muita poluição, tá fedido, fumaça de caminhão. Eu tô cansado da cidade, quero ir pro mato, vende tudo lá, porco, galinha, pato. Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi, correguinho sempre tem, eu tô cansado da cidade, quero ir pro mato, vende tudo lá, porco, galinha, pato. Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi, correguinho sempre tem. Juvenal, Juvenal, vem tirar o leite, são 6 horas da manhã. Juvenal, Juvenal, ô Juvenal, 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 vem tirar o leite, são 6 horas da manhã. Juvenal, 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 oh, vida de galo, povo marcado, ei, povo feliz. Juvenal, Juvenal, vem tirar o leite, são 6 horas da manhã. Juvenal, 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 Juvenal. Tchau, crianças. Até. E aí, gostaram da música? Muito legal, né? Eu adoro essa música. Ela no final, o autor ele fala que também depende, o lugar bom depende do teu estado de espírito, né? Então, muitas vezes, se você estiver bem consigo mesmo, a localidade não importa, né? Mas é lógico que na questão do êxodo rural, nesse programa, nós tem outras questões, né, envolvidas aqui. Não depende só da pessoa, infelizmente. Tá bom? Então, eu agradeço a Fabiana por gravar a música para nós, tá bom? E assim, nós vamos fazer uma atividade agora com essa música, para analisar a música. Eu vou colocar essa tabela e você vai me desenhar quais as vantagens e as desvantagens de ir lá pro mato, de morar na área rural, tá bom? Então, eu vou deixar um tempinho a tabela e depois coloco a letra da música, certo?
trazer para vocês uma questão para nós pensarmos, tá? Sobre essa situação do êxodo rural. Nós vemos que muitas pessoas saem das suas terras, né? Vai para a cidade, mas não se sente feliz, não se sente sempre com aquela saudade, né? Da área. Então, que atitudes deveriam ser tomadas para que o agricultor não se veja forçado a deixar o campo para morar na cidade? O que você acha que deveria acontecer, né? Para que nós tivéssemos esses problemas? Vou deixar um minutinho ali para vocês pensarem, pode, tá, responder também. Só responder daí. Nós também falamos sobre os movimentos imigratórios no Paraná, destacando Curitiba no século XXI. Ou seja, os migrantes, né, da atualidade, pessoas que vieram de outros países na atualidade, né, que convivem conosco. Nós vimos vários casos, inclusive vários colegas de vocês, né, vários estudantes da rede municipal de ensino. Então, eu trouxe esse gráfico que mostra a quantidade de estudantes de cada nacionalidade que estão no ano de 2020, né, aqui em Curitiba. Então, nós vimos que são 48 países, né, de origem aqui em 2020. Aí, comparei com essa tabela, que é de 2019, nós vimos que... vocês montaram aqui uma tabela e nós vimos que as imigrações, elas só estão aumentando, elas aumentaram bastante, né? E principalmente de venezuelanos. Então, em 2020, o país que mais tem imigrantes aqui em Curitiba é a Venezuela. Era 131 ano passado, foi para 503, então aumentou bastante. E em todas as nacionalidades, elas estão aumentando. Certo? Estão lembrando dessa tabela? Aqui nós fizemos ela para comparar, né, o número de estudantes ali, e a partir daqui a gente tem essa ideia, né, desse aumento. Falamos sobre os haitianos. Lembra que nós trouxemos vários colegas de vocês vieram, fizeram o depoimento deles, contaram como é o país de origem, o que eles faziam lá, o que eles fazem no Brasil, por que vieram para cá, né? E um desses casos foi o Haiti, né? Nós tivemos o depoimento do Cal, contando um pouquinho sobre o que ele fazia no Haiti. Por que ocorreu um número, né, grande de haitianos aqui para o Brasil? Porque teve um terremoto lá em 2010 que causou grande destruição e a morte de 250 mil pessoas. Então, eles não conseguiram se recuperar desse terremoto e de várias outras questões também históricas, e eles se obrigaram a migrar para outros países, e o principal destino deles é o Brasil, tá bom? E aí eu propus uma atividade. E a estudante Sofia Cardoso, né, da professora Fabiana Tomé, ela escreveu esse texto a partir das fontes que nós analisamos. Ela escreveu um texto falando sobre a
a migração dos haitianos para o Brasil. Então, o texto dela ficou assim. Tá, os haitianos saíram de Porto Príncipe, no Haiti, passaram pelo Panamá, por Quito, no Equador, por Lima, Brasileia e chegaram a Porto Velho. De lá, eles seguiram para São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Tá bom? Parabéns, Sofia, tá certinho as informações, tá? E o legal é que foi em cima das fontes, tá? A gente não pode falar nenhuma informação que nós não sabemos. Então, nós estudamos, vimos as fontes e escrevemos o que nós tínhamos de fonte, tá bom? Então, lembrando que é assim que funciona a história, assim que o historiador escreve, né, seus textos, tá bom? Então, de acordo com o levantamento realizado pela ONU, ter acesso à moradia, educação, saúde é um desafio. Muitos haitianos não conseguem ter acesso a esses direitos. Então, eles migram para outros países, né, migrar para o Brasil, mas muitos estão em situação precária. Se eles não conseguem emprego, não conseguem onde morar e tal. Então, é um grande desafio para essas pessoas. Tem a questão do preconceito, né? Muitas pessoas não aceitam, acham que eles estão, por exemplo, tirando o emprego e tal. Embora muitos trabalhem em setores que têm dificuldade, né, de achar mão de obra. Tá bom? Então, por isso que nós conversamos com vocês, pediram para receber bem esses coleguinhas, que eles foram forçados a sair da cidade, né? O que poderia acontecer se eles continuassem no seu país de origem, se eles não migrassem, tá? Então, é importante nós pensarmos isso. Né? Falamos sobre a Venezuela. Tivemos também depoimentos de alguns colegas de vocês que vieram da Venezuela. E vimos que eles também, na Venezuela, passam por problemas sociais, políticos, ou seja, as pessoas lá não estão conseguindo ter boas condições de vida, né? Não tem emprego direito, passam fome, tá? Muitas pessoas, então eles se obrigam também a sair de lá e ir para outros países. Então, nós estudamos que as pessoas geralmente saem dos seus lugares de origem fugindo de situações complicadas, como guerra, né, desemprego, desastres naturais, problemas sociais, econômicos, políticos, religiosos, e procuram a chance de uma nova vida em outro país. Então, elas são, né, forçadas a sair. Então, a partir dessas análises, de tudo que nós estudamos nesses dias, que nós relembramos hoje, e principalmente das fontes, tá bom? Eu quero que você escreva um texto, você vai escrever um texto falando sobre os estudantes migrantes da Rede Municipal de Educação, a partir das informações daquela tabela, tá bom? Vou colocar de novo a tabela para vocês fazerem. Tá, então aqui tem um roteirinho. Então, sobre os 4 países que apresentam o maior número de estudantes, também sempre citar aqui segundo a tabela, segundo o gráfico, de onde você tirou a informação também. Quais os motivos das migrações dos venezuelanos e dos haitianos, de onde você tirou essa informação, né? Foi um texto de acordo com a ONU. E como devemos receber esses estudantes e por que é importante isso, tá bom? Então, vou deixar um tempinho para vocês, tem o roteiro e daí aqui a tabela, tá bom? Vamos lá, então.
Ah, certo, deu certo o texto? Lembrando que, né, se você não conseguiu fazer nesse espaço, né, da aula, pode terminar depois, pode fazer alguma ilustração também que lembre, né, tudo que nós estudamos, tá bom? E pode fazer como a Sofia, que nos enviou esse texto aqui, de repente pra gente fazer análise também, tá bom? E fica aqui também uma reflexão que é bem importante. Então, qual seria a situação dessas pessoas se elas continuassem em seus locais de origem, se elas não saíssem lá da Venezuela, do Haiti, lá da Colômbia, lá da Síria, como nós vimos? O que poderia acontecer com elas? Qual seria, né? Seria mais importante elas ficarem lá ou vir para outro país, como o Brasil? E qual a importância também de se acolher essas pessoas, tá bom? Do acolhimento. Então, para Sofia, né, ela também mandou seu recadinho de acolhimento. Seja bem-vindo, né? Vamos brincar? Quer ser meu amigo? Tá bom? Esse é o recado da Sofia Cardoso, da professora Fabiana. Eu aproveito para mostrar o vídeo dos imigrantes, né, das mulheres imigrantes, que vários estudantes mandaram para nós, tá bom? E assim eu termino a minha aula aqui hoje. Tá? Tchau para vocês e até a próxima aula.